Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Se você ainda não me conhece, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana aqui nesse canal, às vezes mais de uma vez por semana. E fazia tempo, né, que vocês não viam minha carinha aqui, porque eu tô na correria, então eu tava só gravando a introdução sem aparecer, porque, né, gente, isso aqui, né, para aparecer aqui para vocês, eu tenho que estar, né, arrumada, maquiada, e não tava dando tempo de fazer isso. Mas estou aqui e com uma peça, gente do céu, que coisa linda, muito luxuosa, uma peça que eu fiz ao vivo lá na Mega Artesanal e a galera tava me pedindo muito para trazer aqui para o canal, com todos os detalhes, todas as medidas, muito bem explicado, e assim eu fiz. Hoje você vai aprender a fazer, peraí que eu vou pegar a peça para te mostrar. Essa bolsa aqui, olha isso, gente, que luxo de peça, feita no Montana, com esse detalhe aqui na frente, que é um Montana estampado. Já vou avisar que esses materiais aqui você encontra lá no meu site, vou deixar aqui para vocês. Não só esses materiais, mas outros também, outros sintéticos, outros tipos de zíper, de tudo, gente. Tem tudo lá no meu site, é só dar uma olhadinha. E tem sempre promoção também, tem sempre a nossa outlet, então corre pra lá, assim que terminar a aula, já compra os materiais para você poder fazer essa coisa maravilhosa aqui. É uma bolsa toda feita no corte a fio, eu fiz na minha máquina industrial. Eu sei que vocês vão perguntar se pode fazer na doméstica. Não é uma peça aconselhável se fazer na máquina doméstica. Porém, se você tem experiência, se você sabe como fazer esse tipo de peça na máquina doméstica, vai lá, arrisca, que eu tenho certeza que vai ficar linda também. Mas eu sempre indico vocês a usarem uma máquina industrial para esse tipo de material, ok? E olha que coisa mais linda. E essas ferragens, gente, olha essa corrente. Esse ilhós aqui, que não é colocado com o balancim, é um outro tipo de ilhós que eu vou falar para vocês durante a aula. Tem esse zíper de metal, tudo isso você encontra lá no nosso parceiro de ferragens, que é a CRZ Zanetti. As melhores ferragens você encontra lá, novidades e ferragens de luxo estão lá na CRZ Zanetti. Antes da gente começar a aula, eu vou pedir aquilo que eu sempre peço para você, e se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa o like e, se possível, ativa o sininho das notificações, porque às vezes eu apareço assim do nada neste canal, então daí o YouTube vai te avisar quando tiver um vídeo novo. Tô animada, tô acelerada, porque essa peça tá linda, eu quero ensinar logo pra vocês. Então, bora pro vídeo aprender a fazer essa lindeza aqui, gente. Bom, eu vou começar então passando as medidas pra vocês. Esse material aqui é o Montana 1.5 na cor Marsala. Tem lá no site, tá? Eu cortei os espelhos na medida de 28 por 18. Corta 2 vezes. A lateral eu cortei na medida de 13 por 16. E arredondei aqui embaixo usando cone de linha, ok? Corta 2 vezes também a lateral. O fundo eu cortei com 28 por 13, uma vez. Aqui eu tenho as tiras do Vivo Italiano, que eu cortei na medida de 43 por 3, 2 vezes. O canal de zíper, que eu cortei com 22 por 8, também 2 vezes. E aqui eu tenho o acabamento, né, a vista do forro, né, a vista que fica na parte de dentro, que tem a medida de 28 por 4, corta 2 vezes também. Então, são essas as medidas. Aqui eu tenho o meu zíper, que eu cortei, ó, um pouco maior do que o meu canal de zíper, ó, sobrando aqui um pouquinho, tá? Deixei aqui mais ou menos uns 5 centímetros de sobra a mais. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o espelho da frente, tá? Isso é opcional, se você não quiser fazer, você não faz. Então, eu virei aqui no lado avesso e fiz um desenho aleatório, tá? Eu risquei aqui, fiz um bico, fiz só linhas retas e eu cortei. Se vocês forem fazer também este desenho, né, ou, né, não forem usar a parte da frente inteira, forem fazer cortes, prestem atenção numa coisa. Essa parte de cima aqui, ó, você tem que deixar pelo menos 5 centímetros, porque aqui vai o nosso ilhós.
Então, a peça que eu fiz lá na Mega, eu acabei cortando um pouquinho aqui pra cima. Então, o meu ilhós pegou bem em cima da onde eu fiz a costura desse recorte. Então, esse aqui eu já cortei mais pra baixo, porque assim, essa tira aqui de cima, ela vai ficar livre pra eu poder colocar o meu ilhós, tá? Então, se atentem a isso. Fiz, então, esse corte, separei, e aí eu peguei um outro sintético, né? Eu tô usando esse sintético, esse montano estampado, e aí eu cortei usando esse daqui como base. Porém, temos que cortar maior. Por quê? Porque a gente vai sobrepor. Então, aqui eu cortei, mas está na medida correta, ó. Só separei aqui. Eu não posso cortar nessa medida porque eu tenho que sobrepor. Aí, olha só para vocês verem, vai dar diferença. Vai ficar menor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e cortar, ó, maior. Tá vendo? Eu cortei maior aqui no bico, nas laterais aqui e deixei sobrando também aqui na parte de trás aqui desse desenho. O suficiente para eu poder sobrepor aqui. Tá vendo? Sobrou aqui, mas não tem problema. Depois que costurar, aí a gente tira o que tiver de excesso e acerta, porque esse espelho ele tem que ficar na mesma medida do espelho de trás. Ele tem que ficar com aquela medida final de 28 por 18, não importa o que eu vou colocar aqui. O montana, ele tem esse fundo que fica esses arrepiadinhos. Então, o que eu faço? Eu passo aqui, ó, eu queimo com o isqueiro, porque ele é todo no corte a fio. Então, vou passar aqui, ó, só pra tirar esse arrepiado que fica. Que aí parece, né, fica bem rusticão mesmo. Se você gostar, tudo bem, não tem problema. Deixa assim, mas geralmente a gente faz isso. Aqui nessa parte de dentro também, se você quiser. Aqui tem esse risco, porque eu tinha feito o primeiro risco. E aí depois eu resolvi, né, fazer ele um pouquinho menor, justamente para deixar esse espaço, tá? Mas, então quando vocês forem fazer, se for usar desse jeito, se atentem para não ficar, né, muito próximo aqui de cima. Você pode usar uma fita dupla face aqui, ou pode passar uma colinha e colar. Aconselho vocês a colarem, seja com a dupla face ou com a cola, porque vai ficar mais fácil de costurar. Assim, a gente já coloca no lugar certinho aqui, para só vir com a costura por cima, tá? Então, eu vou colar e já volto pra gente poder passar essa costura. Colei, usei essa colinha de artesanato mesmo, ó, colinha de silicone. Como eu falei, é só pra dar uma segurança. Agora, vou passar aqui na máquina. O meu ponto, ele tá no número 4. Eu tô usando uma linha na mesma cor dessa estampa, pra ficar mais discreto. Faço um retrocesso aqui. E aí, eu vou seguir a linha do meu corte. Mais um pouquinho. Aqui a gente tem sempre que medir antes, né, de passar a costura para saber se ela vai continuar alinhado, porque às vezes a gente para um pouco antes de chegar ali na dobra, na curva, e aí dá diferença. Ó, tem que continuar alinhado aqui certinho, tá? E faz o retrocesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar esse cantinho aqui, ó. Eu vou cortar, deixar ele reto, ó. Vou queimar os fiozinhos. E aí, eu vou deixar esse espelho do mesmo tamanho que o espelho de trás. Bom, então agora, peguei aqui o meu fundo, coloquei uma fitinha dupla face aqui na beiradinha, na parte de baixo do meu espelho. Vou tirar aqui o papelzinho, se você quiser passar colinha também pode. Pode usar cola de contato ou, né, aquela cola para artesanato. Vou pegar aqui a minha régua, vou colocar aqui bem alinhado. Olha só. Eu vou deixar aqui uma distância de quase 1 centímetro. Deve estar dando mais ou menos 0,8 aqui. E vou, ó, colar o meu fundo. A mesma distância que eu deixar no espelho da frente, obviamente, eu tenho que deixar no espelho de trás, tá?
Então, aqui, ó, colei. Nem vou mexer muito, porque é fita dupla face. E já vou entrar aqui na máquina, ó, com bastante cuidado para não sair do lugar. Porque a fitinha dupla face, ela é bem fininha, essa que eu coloquei. Então, ela não vai colar, assim, muito forte. Ela vai colar, mas nem tanto. Então, por isso que a gente tem que vir devagar. Ó, faço o retrocesso. A minha distância de calcador, olha só, é meio calcador desse daqui que eu tô usando. Que tem gente que chama de dente de coelho, tem gente que chama de furo central. Enfim, não importa. Tô usando esse calcador aqui de antiaderente, né, para poder não grudar aqui no meu sintético, no meu montana. No final, retrocesso. E eu acho que fica mais bonitinho, 2 costuras, tá? Agora já tá costuradinho. Eu troquei a linha, mas esqueci de trocar a linha da bobina. Eu só vou trocar agora, porque eu tô com linha branca aqui embaixo. Mas agora é só passar outra costura. Então aqui, pera só um minutinho que eu vou só trocar a linha. Agora aqui, eu vou passar outra costura, mas ela tem que ser bem próxima, porque a gente não deu uma distância muito grande para sobrepor esse fundo. Então, se a gente costurar muito pra cá, não vai pegar o espelho, ele vai ficar de fora. Então, eu tô passando a costura bem próxima mesmo à minha primeira costura. Pronto, aí eu troquei a linha da bobina, ficou bem melhor. E tá aqui, ó, as 2 costuras passadas aqui no fundo. Vou pegar agora o outro espelho, que eu já coloquei também a fitinha dupla face, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a régua, vou pegar a minha régua para poder saber a distância direitinho. Deixa eu só tirar aqui o papel. Pego aqui a minha régua. Posiciono ela aqui, deixando a mesma distância, a linha direitinho. Ó, vocês estão vendo que o fundo, eu colei o fundo por cima, tá? Não é o espelho que vai por cima, é o fundo. Já queimei todas essas beiradas também, tá? Pra não ficar os fiozinhos. Aqui ainda ficou um pouquinho. Deixa eu só queimar aqui um pouquinho. Pra não ficar esse arrepiadinho. Então, ó, é só encostar aqui na régua e colar. E agora faz a mesma coisa, passa 2 costuras. Pronto, costurado aqui, então, o fundo dos 2 lados. Eu vou colocar essas bailarinas ou cravo, né? Chame como você quiser. Então, eu vou distribuir aqui, ó, 2 pra cá, 2 pra lá. Vou posicionar certinho, vou colocar as medidas aqui certinho e eu vou aplicar, então, essas bailarinas no fundo da bolsa. É opcional, mas são acessórios que agregam valor aí à sua peça. Coloquei, então, aqui as bailarinas. Aqui do lado avesso ficou assim. Depois que a bolsa estiver pronta, né, já com tudo prontinho, eu vou colocar um pedaço. Aqui, ó, eu vou colar um pedaço do meu montana e para poder tampar, né, esses ferrinhos aqui e também dar mais uma reforçada no fundo. Só que daí eu vou só colar, não vou costurar, porque senão vai ficar aparecendo aqui do lado de cá, tá? Mas isso depois que a bolsa estiver pronta, porque eu não quero ela muito dura, né, até a gente poder fechar a lateral, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte aqui separada. Aqui, eu coloquei, olha só, um clichê, que eu acho que fica bem bonito, assim, na parte de trás, a gente colocar também a nossa marca. Ficou um pouquinho tortinho, mas não tem problema. O importante aqui, né, tem aqui a nossa marca, depois eu vou pôr a etiqueta na frente, mas olha só que lindo que fica. Esse clichê é lá da Clicheria Brasil, nós temos parceria, então o cupom de desconto é o Maria Ju, tudo junto, tudo maiúsculo, e não tem só clichê, lá tem várias outras, né, outras ferramentas aí para você fazer o seu trabalho, tem também o alfabeto para você personalizar, então entre em contato aí com eles, eu vou deixar o arroba, né, deles, eles têm site também, e aí você faz a sua marca, que eu acho que fica super lindo, olha só que graça. Então agora eu vou separar essa parte aqui.
E vou pegar a lateral. Vou pegar aqui, ó, as duas laterais e as duas tirinhas do vivo. Vou fazer a mesma coisa, vou queimar todinha a beiradinha aqui primeiro, e aí eu já volto pra gente dar sequência. Bom, então, antes de eu colocar, né, a minha tira de vivo italiano aqui, eu vou passar uma costurinha nessa parte de cima, só pra dar um acabamento, né, pra não ficar direto no corte, é só uma costura mesmo decorativa, tá? Ela não tem função nenhuma de segurar nada, é somente acabamento mesmo. Ó, fiz então essa costura. Agora vou colocar aqui a minha tirinha do vivo italiano frente com frente, bem aqui emparelhado, ó, bem certinho. Venho um pouquinho mais aqui pra baixo, faço o retrocesso até a ponta. E agora é só alinhar, eu tô dando a mesma margem de costura, ó. Eu venho aqui devagarzinho, quando chegar na curva, eu começo a virar. Não comecem a virar antes de chegar na curva, porque às vezes é isso que vocês erram, né, em algumas medidas, porque faz a curva antes da hora. A gente tem que chegar bem na hora da curva para poder fazer. Eu usei o cone de linha para arredondar, porque não é todo mundo, eu sei que não é todo mundo que tem aquela régua de curvas e cantos. Acho que, né, é um bom investimento, é indispensável, né, para quem quer trabalhar com a costura. Mas o cone de linha todo mundo tem que ter, porque nós temos que fazer essa peça com a linha de poliamida. Então, você vai ter aquele cone de linha que é padrão. Então, já usa, né, esse cone para fazer, né, arredondar aqui os cantos, porque daí as outras medidas vão dar certinho. Se você mudar a sua curva, vai mudar também as outras medidas, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Vocês estão vendo que sobrou, ó, um pedacinho. Sobrou, acho que mais ou menos aqui uns 3 centímetros, 3,5. Deixa eu ver. 3 centímetros. Então, se você quiser cortar com 3 centímetros a menos daquela medida que eu passei, corta. Eu não aconselho. Eu prefiro tirar aqui o excesso depois, do que correr o risco de não chegar até aqui a outra ponta, tá? Mas aí, fica por sua conta, né, ou você decide. Bom, tá aqui então, já fiz as minhas duas laterais. Agora, eu vou passar a cola de contato aqui nessa beiradinha pra já ir secando nos dois lados aqui, ó, bem nessa beiradinha, passa a cola de contato. E eu vou deixar secando e a gente vai fazer agora o canal de zíper. Bom, esse canal de zíper, ele tem algumas particularidades, ele é um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu cortei e aí eu medi na ponta aqui 2,5 centímetros e tracei um risquinho. De um dos lados, eu marquei 3 centímetros, risquei, e aí eu acrescentei 1,5 centímetro e fiz outro risco. Então, ficou desse jeito, não sei se dá pra vocês verem direitinho aqui as marcações, tá? Só que ficou um lado menor e um maior, é assim mesmo. Vocês já vão entender o porquê. Aí, eu corto, então, esse vão aqui, ó, e ele vai ficar assim. Olha só, tá vendo? Um lado menor e um lado maior. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos dobrar ao meio aqui. E eu não quero que aqui fique acúmulo de camadas, porque essa parte aqui nós vamos costurar lá na vista do forro. E eu não quero que fique muita camada, justamente por ser montana, por ser um material 1.5. Então, sempre que eu posso evitar, né, de acúmulo de camadas, eu prefiro. Então, por isso que eu fiz assim. Mas prestem atenção agora numa coisa muito importante. Olha só, vou colocar aqui os dois na mesma posição. Vocês estão vendo? Eu vou cortar aqui primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar pra vocês, porque tá bem de levinho aqui o lápis. Então, eu vou cortar aqui e já vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês têm que se atentar. Pronto, cortei. Então, vocês precisam se atentar numa coisa. O nosso zíper, ele é espelhado, certo? Então, eu preciso fazer esse canal espelhado também. Vocês estão vendo que, ó, aqui está a parte maior e aqui está a parte maior. Eles estão, ó, espelhados. E é assim que tem que ser, porque a gente vai dobrar aqui
Esse aqui vai ser o lado de dentro, então ele vai ficar assim. E o outro lado tem que combinar. Olha só, tem que ficar o maior pro lado de fora e o menorzinho para o lado de dentro, certo? Então, vocês prestem atenção nisso na hora de cortar, para não cortar errado e ficar os dois lados iguais. Eles têm que ser espelhados, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato nessa beiradinha aqui, aqui aonde eu vou colar, aonde vai ficar, ó. Aqui vai ser só colado, não vai ter costura. Nessa parte não vai ter costura, porque aqui a gente vai costurar direto na vista do forro, tá? E aí, depois a gente vai encaixar o nosso zíper aqui dentro, certo? Então, eu vou passar a cola de contato aqui primeiro. Se você quiser usar a dupla face, pode, mas nessa parte eu prefiro a cola de contato. Então, agora, o que eu fiz? Passei cola de contato na beiradinha, passei aqui também, ó, no outro lado, também aqui na beirada, mas deixando uma distância. Não vou colar ainda. Passei cola de contato nessa parte aqui, que é menorzinha, que seria, então, o avesso não, a parte de trás, né, do meu canal de zíper. E também passei no avesso do meu zíper. Esse aqui é o direito, esse aqui é o avesso. Não passa até o final, porque essa ponta aqui, ela vai ficar sobrando, tá? Então, não passa até o final. Eu tô usando o zíper de metal, mas você pode usar qualquer zíper e fazer a mesma técnica, tá? Mas essa técnica aqui, ela é ótima para o zíper de metal, porque a gente não vai ter contato da nossa agulha com o zíper. Então, a gente consegue o quê? Costurar com mais facilidade, sem correr riscos de quebrar nossa agulha, de, né, pegar a costura no lugar errado. Então, aqui, olha só, eu vou encaixar o meu zíper, vou colar ele aqui. Veja a distância certinha. A cola ainda não tá bem seca, mas só para não ficar esperando muito tempo. E aí, eu vou dobrar aqui certinho e vou colar aqui do outro lado. As medidas têm que estar bem retinhas, porque senão, quando você passar a costura aqui, não vai pegar do outro lado. Então, as medidas têm que estar sempre batendo para não ter problema. Aqui desse lado, eu nem passei cola de contato, passei só no avesso. Se quiser, pode passar também. Mas o importante é o quê? Que o seu zíper, ele não chegue até aqui em cima, porque aqui vai ter uma costura, tá? E aí, o que acontece? Eu não tenho contato nenhum da minha agulha com o zíper de metal. Ele vai ficar aqui dentro, ele vai estar costurado, porque nós vamos passar a costura aqui, né? Prendendo ele aqui. E a gente não tem riscos de nenhum acidente acontecer. Então, olha só. Ficou aquela bordinha, né, sobrando. Deixa eu acertar aqui. Porque é aquilo que eu falei, a gente precisa, né, costurar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, não pode estar torto o corte, porque senão ele vai pegar a parte de cima e não costura embaixo. Tem que estar bem retinho. Agora, é só passar a costura. Como que a gente vai fazer? Vou começar aqui de cima e vou passar uma costura reta aqui até a ponta. Depois, eu venho com outra costura aqui e vou fazer essa voltinha. Então, lá vamos nós. Vou passar uma aqui, que vai chegar até o final. Pronto. Agora, eu posso vir já direto ou passar uma outra aqui e descer. Eu vou vir já direto, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, vou começar aqui de trás. Veja a sua margem aí de costura. Faço aqui um retrocesso. Alinho tudo aqui direitinho. Deixa eu só arrumar esse zíper aqui. Pronto. E agora, ó, eu vou costurar. Aqui eu tô achando que tá meio tortinho ainda. Pera aí, gente, porque eu sou meio chatinha com essas coisas. Mas tá bom, vamos lá. Ó. Falando que tá meio tortinho. Aqui, pronto. Quando chegar aqui, vira e costura. Então, assim,
a gente tem um canal de zíper com zíper de metal sem correr riscos nenhum. Vocês podem ver que eu nem passei perto da parte de metal e tá costuradinho. Agora eu faço a mesma coisa com o outro lado do canal. Então, olha só, tá aqui, meu canal de zíper tá pronto. O que que a gente faz? Já passa o cursor só pra ver se tá certinho, tá? Só pra você ver se não colocou o zíper pelo lado errado, né? Se tá certinho, porque... antes de você costurar na bolsa, porque depois que costurou já era, né? Então, veja, ó, estando certinho esse zíper, aí você já pode dar sequência, então, aqui no seu canal de zíper. Bom, então eu vou pegar uma parte do meu canal de zíper. Eu preciso achar o meio, então precisa ter uma caneta para sintético, né? Ou um giz, alguma coisa para marcar o meinho. E aqui também dessa tira, né, que é a vista do forro. Esse daqui eu até fiz com um pontinho mesmo de lápis, porque eu vou colocar o canal de zíper em cima. E aí, o que que eu vou fazer, então? Eu passei uma fita dupla face aqui atrás, e aí eu vou colar. Então, aqui meio com meio, vai ficar desse jeito, ó. Esse canal, ele vai sobrepor a vista aqui do meu forro, tá? E aí, eu colo e passo uma costura. Colei. Agora, eu vou passar a costura pra segurar. Passo aqui na beirada, ó. Retrocesso. E costura. Agora, vou pegar aqui o corpo da minha bolsa e a gente vai aplicar, então, este canal de zíper junto com, né, que tá costurado aqui com a vista do forro. Presta atenção no lado que você quer que abra o zíper. Geralmente, a gente abre o zíper da esquerda para a direita olhando de frente. Então, essa é a frente da minha bolsa. Então, abre daqui para cá, vou colocar nessa posição. Aqui não tem segredo, é só você alinhar e passar a costura reta, tá? Pode passar pelo lado direito ou pelo lado avesso. Eu vou passar aqui pelo lado direito mesmo. Então, eu vou alinhar, se quiser colar aqui também pode. Mas aqui eu acho que é mais facinho, né? Então, não tem tanta necessidade de colar. Então, venho aqui. Deixa eu tirar esse outro daqui. Vou alinhar o comecinho aqui. Passo a costura bem na ponta. Não se esqueçam que a gente tem que deixar espaço, porque depois ainda vai ter um ilhós. E nós vamos conversar sobre ele, caso você não use o mesmo tamanho de ilhós que eu estou usando. Mas aí a gente vai conversar sobre ele na hora de colocar, tá? Então, aqui, ó, costura bem alinhadinho. Eu já queimei tudo aqui que tinha pra queimar. Ó, então, tô fazendo aqui a parte das costas primeiro. Como eu falei, observa o lado que você quer que abra o zíper. Não é regra, você pode abrir pelo lado que você quiser. Apenas a gente vai, né, a gente fala que a maioria prefere assim, mas você pode até personalizar isso, né, para a sua cliente. Então, tá aqui, ó, costurei, vou só queimar depois os fiozinhos. Faço a mesma coisa deste outro lado. Vou colocar aqui, nessa posição, ó, vou virar e vou passar a costura aqui também. Então, deixa alinhadinho. Ó, encaixo aqui, vejo se tá bem certinho e aí eu costuro. Então, com o canal de zíper costurado, sempre confere, né? Tá certinho, tá na posição aqui que eu quero. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola de contato agora nessas partes aqui, ó, da beiradinha. Pode até passar aqui também, ó, porque daí já cola essa parte. Então, passa aqui, passa toda na beiradinha dos dois lados. E também, se você ainda não passou, passa também aqui na beiradinha da lateral. Então, olha só, passei a cola de contato aqui nas beiradinhas, ó. Ela ainda tá um pouco molhada, mas aí o que que eu vou fazer? Deixa eu prender esse aqui, ó. Coloca um clips aqui pra prender esse zíper, só pra ele não ficar, né, atrapalhando a gente. Põe um desse lado e vou colocar um outro aqui desse lado. E aí, eu vou começar a colar a minha lateral do meio pras pontas, tá? Vou pegar aqui o meu fole lateral e eu vou centralizar. Eu não achei o meio, eu vou no olhômetro mesmo,
tá? Depois, se tiver fora do meio, é só descolar e colar de novo, porque a cola ainda não fez o efeito dela, então dá ainda pra gente descolar. Eu vou só colocar um clips aqui, porque eu vou fazer uma curva, só pra não soltar essa parte aqui, ó. Vou deixar um clips, que como eu falei, a cola ainda não está, né, seca e ela não vai agir ainda, é com, né, o tempo de secagem dela que ela vai agir. E como a gente vai fazer essa curva, então ela vai descolar do outro lado. Ó. Vou colando. Sem sombra de dúvida, esse é o jeito mais fácil de fechar essa bolsa. Os clipes, eles vão ficar aqui somente até a cola secar, tá? Depois, na hora de costurar, eu vou tirar esses clipes. Ó, vou colocar aqui nos pontos estratégicos, tá? Deixa eu ver aqui se tá certinho, se o meu olho tá bom. Se eu colei ele no... Comecei no centro, mas você pode achar os meios, tá? É que eu que já tô acostumada a fazer, então eu já vou no olhômetro mesmo, e ó, e deu certinho. Dos dois lados, ó. Ele tem que encontrar aqui, ó, tá vendo? Onde termina um, é onde começa o outro. Então, eles têm que se encontrar aqui. Ó, vou colocar um clips desse lado também, mas como eu falei, até secar a cola. Depois eu vou tirar isso daqui, porque ele vai atrapalhar. Não deixa ele bem alinhado, não deixa, né, nenhum nem outro fora, né, tipo, nem o vivo italiano e nem o espelho. Tem que ficar alinhado. A gente tem que colocar eles alinhadinhos aqui, ó. É que eu fico numa posição difícil, vocês sabem, né, porque eu tô filmando. Então, eu mesma fico um pouco longe da peça. Vou colocar um outro clips aqui. Nesses pontos que a peça força, né? Daí ela força pra descolar. Então, a gente deixa aqui, mas colou já era, tá? Não tem mais jeito. Ó, então já fiz aqui um lado, já tá. Deixa eu levantar a câmera. Não tinha visto que não tava gravando. Então, olha só, fiz aqui um lado, ó, já tá coladinho. E aí, é só fazer o outro lado também. Colo do mesmo jeito e depois a gente já vem pra máquina costurando. Se você quiser, já costura esse primeiro, depois colo o outro lado, que é assim que eu vou fazer também. Trouxe a câmera aqui pro lado de cá. Agora, aquela hora, confere se tem linha na bobina suficiente pra costurar tudo. Vê se tá tudo certinho, faz um teste antes, porque a gente já vai fechar a peça e já era, tá? Então, eu vou começar aqui de cima, o ponto da bobina, né, o ponto de baixo tem que estar bom, porque é ele que vai ficar aparecendo. Então, olha só, vou começar aqui, faço o retrocesso, e como eu falei, em toda a peça a gente vai seguindo a mesma margem de costura. Olha só. É bem tranquilo se a gente não estiver usando os clipes. Eu vou colocar um pouquinho a mão aqui na frente, porque eu vou fazer uma curva aqui embaixo, ó. Ele estando colado, fica bem mais fácil, ó. Vou tentar puxar a mão pra cá. Ó, já fiz a curva. Eu só não tirei esse último clips, porque ele fica bem na junção ali, mas já posso até tirar. Eu nem esperei muito a cola secar, eu já fiz aqui, né, a colagem e já veio para a máquina, logo em seguida. Então, vocês podem ver que mesmo a cola ainda não tendo feito 100% do seu efeito, já dá para fechar. E olha a facilidade de fechar essa peça desse jeito, ó. Sem dificuldade nenhuma. Olha isso. Retrocesso. Tá pronto. Então, olha só como é que ficou esse lado, ó, já está costurado. Olha só que coisa mais linda. Esse folha aqui, essa lateral, olha como ela fica perfeita. Olha só que coisa mais linda, dá certinho, ó, costura direitinho no lugar certo, porque estava colado. Agora eu vou colar o outro folha aqui, a outra lateral, e vou passar a costura também. Bom, então agora, com as duas laterais aplicadas, ó, já tá tudo costurado, eu vou fazer as marcações
de onde vão ficar os ilhoses. Então, nós vamos usar 4 ilhoses. E eu já fiz até aqui, ó, a minha marcação para mostrar para vocês que ela ficou medindo, ó, 3,5 centímetros de fora para dentro e 1,5 centímetro de altura. E aí, você marca o pontinho que vai ser o centro da onde você vai furar. Então, fiz essa marcação, ó, 4 vezes, tá vendo? Ó, 3,5 por 1,5. Vou pegar o meu vazador, de acordo com o ilhós que eu vou usar. Então, eu tenho esse vazador aqui. E aí, eu vou posicionar com essa marcaçãozinha no centro. Então, eu posiciono aqui o meu vazador. E aí, eu vou martelar e vai fazer, então, os 4 furos, tá? Não façam furos muito abaixo, porque senão vai pegar essa parte aqui, tá? Então, o furo, ele tem que ficar numa distância que dê pra colocar o ilhós sem pegar aqui no canal de zíper, certo? Então, eu vou fazer esses 4 furos aqui e já volto pra gente falar sobre o ilhós. Fiz aqui os furos, aqui eu já coloquei o meu ilhós. E agora, vou mostrar pra vocês qual é o ilhós que eu tô usando. É esse ilhós aqui, que ele não precisa de balancinho. Então, quem não tem balancinho, não tem a matriz de ilhós, pode usar este daqui, que você encontra lá na CRZ Zanetti, tá? Ele é de encaixe, mas o que a gente precisa? Precisa usar um martelo de borracha, porque é martelando que vai encaixar essas duas partes aqui. Eu não tenho um martelo de borracha, então como que eu fiz para colocar esses ilhoses aí? Eu não tenho ainda, porque eu vou comprar um martelo de borracha, porque eu gostei muito desse sistema aqui, achei super bonito esse ilhós e gostei bastante aqui desse jeito dele. Então, eu peguei um pedaço de EVA, esse EVA aqui é de 2 milímetros, eu encaixei o ilhós aqui, coloquei o EVA por baixo e o EVA por cima. Tá vendo que tá até marcado aqui, ó, de martelar. E aí, eu martelei, olha só, por cima deste EVA, pra não machucar. Ó, tá vendo? E aí, depois, com calma, você, né, martela mais forte. Aqui fiz só pra mostrar pra vocês mesmo, então já encaixei aqui. Depois martela bem pra ele encaixar direitinho. Mas ele fica assim, ó, tá vendo? Então, não precisa do balancinho com a matriz. E se você, como eu falei, ainda não tiver um martelo de borracha, forra com um EVA grosso e martela por cima. Esse ilhós aqui, ele tem um vão de 1 centímetro e a medida total dele de fora é 2,5. Eu não tenho a numeração dele, eu nem sei se existe, né, uma numeração como o outro ilhós, que tem número 1, 2, 3 e por aí vai. Eu só vi deste tamanho lá na loja, então não sei dizer, mas aí fica aqui essa medida. 1 centímetro aqui de vão, 1 centímetro de diâmetro, e aqui o diâmetro é 2,5 do lado de fora. Por isso, atentem-se à corrente que vocês vão usar, porque ele tem apenas 1 centímetro, e aí você tem que usar uma corrente compatível, né, que dê para passar por dentro do ilhós, certo? Então, se você quiser usar uma corrente mais grossa, você vai ter que aumentar o tamanho do seu ilhós. Se for usar aquele outro ilhós de balancinha, a mesma coisa. Eu geralmente uso o número 3, então ele é maior. Só que aí a gente vai ter que alterar essas medidas aqui. Se você for usar um ilhós maior, você vai ter que cortar essa parte aqui com 4 centímetros e descer 1 centímetro da altura aqui da lateral. Porque senão ele não vai encaixar aqui dentro aqui por fora, na verdade, do canal de zíper. Então, o ilhós maior, você vai ter que ter essa vista do forro maior também. Aí, você desce, então, 1 centímetro a mais, ao invés de cortar com 3, corta com 4 centímetros aqui. E essa altura aqui, você vai ter que descer 1 centímetro. Se não me engano, era 16 de altura, então você tem que cortar com 15 para poder encaixar aqui certinho, tá? Então, é isso as informações que eu tinha que passar sobre o ilhós, tá? Não tem numeração, apenas, olha só, o tamanho dele. E a corrente tem que passar por dentro
do vão dele, certo? Vou colocar esse último aqui e aí já vou passar a corrente e o cursor para finalizar a peça. O ilhós está aplicado e aí o que que eu fiz? Eu já passei a minha corrente por dentro dele. Essa corrente aqui, ela tá com 46 centímetros, mas você pode fazer aí na medida que você achar melhor. Então, eu fiz, eu medi aqui, deu 46 centímetros. Não sei ainda se vai ser essa medida que eu vou querer, né? Se eu vou querer aumentar ou diminuir, ainda não sei, mas eu cortei ela com 46 centímetros. Deixa passadinha aqui. Vou fazer aquele apoio de ombro, né? Pra não ficar a corrente no ombro machucando. Então, o que que eu fiz aqui? Eu cortei 4 partes, medindo 28 por 2. Por que que por 2? Porque a minha meia argola é de 2 centímetros. Se você for usar outra meia argola, você corta aí na largura, né, da ferragem que você estiver usando. E eu cortei, então, aqui com 22 centímetros, tá? Fiz a marcação dos furos aqui, porque eu vou colocar com rebite. Então, vou passar aqui, ó. Vou colocar o meu rebite. E aí, eu vou prender no balancinho. Você pode também costurar, se você quiser. Mas, vou colocar aqui com o rebite, que eu acho que vai ficar bem bonito. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu só passar o... apertar bem aqui, ó. Coloco o outro lado do rebite. E vai ser essa meia argola que nós vamos prender ali na corrente, tá? Então, eu vou fazer isso... Opa, não entrou. Agora sim. Então, eu vou fazer isso, ó, nos 4, né? Nos 4 lados aqui dessas alças minhas, né? Porque isso daqui fica em cima do ombro, evita que a corrente fique machucando. E também para segurar, né? Na mão fica melhor. Esse rebite aqui que eu tô usando é o tamanho número 2, se não me engano, é o que eu sempre uso. E ele tem o duplo acabamento, tá? Ele não é aquele que é furado na parte de trás, tá? Os dois lados são iguais. Sempre que você for usar rebite que vai ficar aparecendo, procure usar esse, que ele fica mais bonito, tá? Justamente por causa desse acabamento. Então, eu vou prender agora aqui com o rebite no meu balancinho. E aí, a gente já coloca na corrente, ó. Essas ferragens todas você encontra lá na CRZ Zanetti, tá? Eles entregam também via correio, então você pode pedir pelo WhatsApp. Eles não têm site, somente o Instagram e o WhatsApp, tá? Então, vocês mandem mensagem no Instagram deles, que daí você pode fazer a compra, né, do seu material. Ó, prendi aqui. Agora, eu vou prender aqui, ó, nessas 2 partes aqui da corrente, aqui na parte da frente. Bolsa quase finalizada, já coloquei, então, aqui a minha alça. Olha só que linda, com essa corrente. Tá vendo? Um pedacinho só de corrente que vai, né, gente? Então, compensa investir, né, em acessórios de qualidade, porque você ganha depois, né? Agora, eu vou dar o acabamento aqui no meu zíper. Eu passei já o cursor. Vou pegar essa ponta aqui de zíper. Você pode colar um pedacinho de... Aqui, ó, você pode colar um pedacinho do próprio material, né? Você corta aqui no tamanho certo e cola aqui com cola instantânea para dar o acabamento. Ou você pode usar este tipo de acabamento aqui de metal, ó, que tem um buraquinho para o parafuso. Aí, o que que eu fiz? Eu queimei a pontinha, eu vou dobrar aqui, pode até colar esse tecido aqui para ele ficar desse jeito. E aí, eu vou encaixar aqui dentro, deixa eu só virar aqui deste lado, que fica mais fácil. Ó, dobrei, aí vou encaixar, o lado do parafuso fica para trás, deixa eu apertar mais um pouquinho. Ó, faz um canudinho. E aí, você encaixa esse acabamento aqui e coloca o parafusinho, ou você passa cola, tá? Porque como é um zíper de metal, às vezes o parafusinho, ele não vai entrar totalmente como se fosse o outro zíper. A gente aperta bastante aqui, ó. Aperta o máximo que você conseguir. Deixa bem apertado mesmo, que é pra não sair mais
esse acabamento aqui, ó. Ó, apertei bastante, então ele tá bem presinho. Coloco aqui pra dentro. Aqui eu já colei aquele fundo, ó. Passei aqui a cola em spray e colei aqui no fundo pra esconder, né, o acabamento das bailarinas. E tá pronto, então, a nossa peça. Quem esteve lá na Mega viu, né, ao vivo fazendo essa peça aqui que ficou lindíssima. Olha só, maravilhosa. Você pode também colocar esse folho pra dentro, né, força ele aqui pra dentro. E aí a bolsa fica assim, ó, mais fechadinha. Ó, você pode empurrar. Puxa aqui o canal, ó. Empurra ela aqui e ela fica nesse formato. Olha só. É linda de qualquer jeito, fácil de fazer. Esses acessórios valorizam muito a sua peça e você consegue fazer várias num dia só, aproveitando essa modelagem aí que eu passei pra vocês, que vocês viram que dá certinho, tudo se encaixa, fica, ó, tudo perfeitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Um beijo e até o próximo vídeo.